Vamos a mais uma dica de língua portuguesa? Essa nossa língua tão fértil, tão rica, tão linda, que faz com que a gente cometa alguns deslizes lá na nossa prova de concurso, ou mesmo no nosso dia a dia, no nosso linguajar. Às vezes precisamos de redigir alguns documentos, até mesmo no nosso trabalho, não é? A gente não pode vacilar aí, cometendo erros de concordância, de regência, de colocação pronominal, que são os principais erros dentro da nossa língua portuguesa. Mas vamos ver então hoje uma dica sobre o verbo implicar, esse verbo que conhecemos na nossa tenra infância, quando a gente dizia assim, nossa, essa menina não para de implicar comigo, não é? Ou então quando a gente observava que tinha dois irmãos encrencando, olha, esse menino vive implicando com a irmã dele. Então esse implicar no sentido aí de briga, né, de sentido de contenda, a gente conhece desde o tempo da nossa infância aí, quando a gente fazia o uso desse verbo. Mas esse implicar no sentido de brigar, ele não é muito comum em prova de concurso. Por quê? Porque as pessoas conhecem, né? As pessoas usam esse verbo aí normalmente, tranquilamente. Elas não têm aí muita dificuldade com esse texto, não é? Então, o que acontece? O verbo implicar no sentido de brigar, ele vem com a preposição com. Não esqueça disso. O verbo implicar, ele vem com a preposição com quando tiver no sentido de brigar. Aquele que nós conhecemos lá desde o tempo da nossa infância, não é mesmo? Esse é muito fácil, não cai em concurso público, mas se cair, você já sabe que é com a preposição com. O que vai cair no seu próximo concurso é o verbo implicar no sentido de consequência, no sentido de acarretar. Olha só essa frase. Esse decreto implica várias mudanças. Esse decreto implica várias mudanças. Sabe como é que vai vir no dia da sua prova? Escuta só. Esse decreto implica em várias mudanças. Vai vir um em e pode passar batido, mas agora você está aqui curtindo esse vídeo, divulgando, espalhando para mais e mais pessoas saberem da informação correta. O verbo implicar no sentido de consequência, no sentido de acarretar, não tem preposição em. Não tem preposição em. Até nos textos que você vê por aí, textos jornalísticos, as pessoas escrevem errado. Não é? Diz assim, a sua atitude implicou na sua demissão, na sua exoneração. Não tem esse na, porque esse na é o em, e não tem em para o verbo implicar no sentido de acarretar, no sentido de consequência. Esse decreto implica várias mudanças, quer dizer que tem como consequência várias mudanças. Se você entender que está no sentido de consequência, não coloque o em de jeito nenhum. A pergunta é assim, ó, esse decreto implica o quê? E a resposta é várias mudanças, não tem a preposição em. Sabe por que as pessoas confundem? Porque elas usam o outro implicar, que tem outro sentido, o sentido de envolvimento. O implicar no sentido de envolvimento, esse sim, aparece a preposição em, mas é no sentido de envolvimento. Tem duas perguntas, na verdade. Ó. O vereador implicou o próprio irmão em negócios ilegais? Quais são as perguntas depois do implicou? Implicou quem, o próprio irmão, em que, em negócios ilegais. Aí é claro que a preposição em está correta, porque o verbo implicar está no sentido de envolvimento. Mas não esquece, se for o verbo implicar no sentido de consequência, no sentido de acarretar, não pode estar sempre errado aparecer a preposição em. Não é fácil? É isso aí. Essas dicas são sempre boas para os nossos concursos e para o nosso dia a dia, para você não vacilar por aí. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!